Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Sou grato a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de estar aqui com vocês, estudando a Palavra de Deus. E eu espero que com esse estudo nós possamos acrescentar o conhecimento bíblico na vida de vocês. E hoje, sexta-feira, dia 12 de junho de 2020, nós daremos continuidade ao nosso tema, a volta de Jesus, e estamos agora na parte 10 do estudo. Na vez passada, no estudo passado, nós falamos sobre 4 teorias sobre o arrebatamento da igreja, e nós vamos relembrar essas teorias. São elas o arrebatamento pré-tribulacionista. Isso significa que a igreja, nesse pensamento, será arrebatada antes da tribulação. O arrebatamento mesotribulacionista, e que ensina que a igreja será arrebatada no meio da tribulação. E o arrebatamento pós-tribulacionista, que ensina que a igreja será arrebatada após a tribulação. E também a teoria do arrebatamento parcial, onde a igreja, aqueles que permanecem fiéis, eles serão arrebatados antes do surgimento do anticristo, e os infiéis, os crentes infiéis, eles ficarão para mais próximo da volta de Cristo, quando então aqueles que se mantiverem firmes, eles serão levados para a eternidade com Cristo. Hoje nós falaremos sobre a grande tribulação, narrada por Jesus em Mateus capítulo 24, do versículo 15 ao verso 28. E eu gostaria que vocês acompanhassem o estudo. E o verso 15, que ainda é a narrativa do Senhor Jesus, ele falando das coisas que vão acontecer. Nós vimos que no assunto anterior desta grande tribulação, acontece ainda uma tribulação, mas este ponto é o ponto máximo, onde a tribulação alcança um ponto onde a angústia no coração dos que permanecerem será algo intenso. E diz aqui o verso 15 do capítulo 24 de Mateus: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Nós vamos comentar sobre esse abominável da desolação. Essa expressão ela é extraída de Daniel capítulo 9, verso 27, e refere-se a um ato de sacrilégio no templo. Um exemplo procedente da história judaica ocorreu em 167 a.C., quando um invasor, Antíoco IV, ele matou um porco, que é um animal imundo para os judeus, no altar do templo. Evidentemente, Jesus referia-se à futura destruição do templo pelos romanos, ocorrida no ano 70 depois de Cristo. Segundo alguns, 2 Tessalonicenses capítulo 2, 4 e Apocalipse 13, 5 a 7, eles ensinam que o anticristo cometerá sacrilégio semelhante pouco antes da volta de Cristo. Vamos voltar para Mateus capítulo 24, verso 16, onde Jesus, continuando, ele diz assim: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Nós vamos dar uma pausa aqui para um comentário. Alguns acreditam que essas predições referem-se com precisão às terríveis condições que levaram à queda de Jerusalém no ano 70 de nossa era. Muitos também veem um paralelo com as condições perigosas e com o declínio espiritual que surgirão nos últimos dias. Aparentemente, Jesus estava falando sobre ambos os acontecimentos, acentuando a necessidade de fidelidade, de discernimento e de paciência.
Para alguns, o versículo 21 refere-se a um tempo futuro, a um tempo futuro de catástrofes sem precedentes, o juízo que virá sobre o mundo no final dos tempos. É descrito também em Apocalipse, capítulo 6, do verso 15 a 17, e no capítulo 7, verso 14. Outros também creem que se refira aos terríveis sofrimentos ocorridos quando Jerusalém ela foi destruída no ano 70 desta nossa era. As pessoas elas morreram nas mãos das tropas romanas ou foram vítimas pela fome, pelo fogo e pelas doenças. Até certo ponto, o povo de Deus pode ter certeza, pode ter por certa as tribulações em todas as épocas. Diz assim a palavra: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É confortante para nós ouvir essas palavras do próprio Senhor Jesus. E em sua segunda carta ao pastor Timóteo, o apóstolo Paulo escreveu dizendo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Eu li em 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, e aqui Paulo está falando dos males e das corrupções dos últimos dias. Voltando a Mateus capítulo 24, verso 22, nós lemos: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Vamos fazer aqui um breve comentário. Dá para perceber neste verso que no momento da grande tribulação, os salvos estão presentes no mundo. Então, já podemos aqui refutar a teoria do arrebatamento pré-tribulacionista, pois a igreja está passando neste momento, descrito aqui pelo texto, pela tribulação. Nós vamos voltar aqui ao verso 23 do capítulo 24 de Mateus, que diz assim: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Verso 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. É verdade, Jesus disse em muitos dos seus ensinamentos o seguinte: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós lemos o Evangelho de João, capítulo 4, verso 23 e 24. E em Mateus 28, verso 20, parte B, nós lemos as palavras finais de Jesus Cristo antes da sua ascensão, que diz assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então veja bem, a igreja passa por tribulação, e o Senhor Jesus garante, promete a sua presença conosco em todos os momentos, até a sua segunda volta. Nós vamos voltar para o capítulo 24 de Mateus, verso 27 e 28. Verso 27 diz assim: porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Vamos comentar esse versículo. Quando o Filho do Homem vier, no fim dos tempos, não haverá segredo a esse respeito. A sua vinda será tão
tão notável e facilmente percebida como um relâmpago que parte, que sai, que aparece no céu. E no verso 28, concluindo, diz assim: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. A sua vinda, a vinda do Senhor Jesus Cristo, será em juízo e tão inevitável quanto a reunião dos abutres onde há um cadáver. A vinda do Filho do Homem é parousia, referência aparente à sua vinda no fim dos séculos. Devemos aguardar com expectativa esse momento. A volta de Cristo deve ser um assunto a ser abordado, em todos os nossos cultos, em todas as nossas mensagens. Nós vamos fechar os olhos nesse momento e vamos falar com Deus. Querido Deus, nós te damos graças pela Tua palavra, Senhor, que está sendo estudada nesse período, e pedimos que o Senhor aviva esta palavra em nosso coração e que Deus Santo Espírito esteja iluminando as nossas mentes para compreendermos os sinais que estão acontecendo, Senhor, e anunciam a sua vinda. Pedimos que a Tua igreja, que passa por essa tribulação, está em meio a essa tribulação, não se desanime, não se esmoreça, mas permaneça firme, Senhor Deus, e que o Teu Santo Espírito continue conduzindo a sua igreja. Pedimos as Tuas bênçãos na vida de todas as famílias e pedimos, Senhor, que este assunto da sua volta, o desejo de estar estudando a palavra, seja algo verdadeiro e constante na vida de cada um de nossos ouvintes. Peço as Tuas bênçãos na vida de todos e oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Temos mais um estudo a respeito da volta de Cristo. Nós vamos parar no 11º assunto, no 11º ponto, deste tema, e nós contamos com a sua presença. Em breve estaremos trazendo aqui o Sermão dos Montes para que a gente possa estar meditando e assim enriquecendo o nosso conhecimento bíblico. Deus abençoe a todos, tenham todos uma excelente noite.